Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Thaís e hoje nós vamos falar sobre programação. Mais especificamente, vamos falar sobre vetores na linguagem C, beleza? Então, primeiro a gente precisa entender o que é um vetor. Um vetor, gente, ou um arranjo, mais popularmente conhecido como array, ele é uma estrutura de dados que vai armazenar uma sequência de objetos e todos do mesmo tipo em posições consecutivas da memória RAM, que é o Random Access Memory do computador. Essa estrutura ela vai permitir um acesso aleatório a qualquer elemento do vetor que pode ser alcançado diretamente sem passar pelos elementos anteriores. O 10º elemento, por exemplo, ele pode ser alcançado sem que seja necessário passar pelo primeiro, segundo, terceiro, quarto, nono elemento. Tá ok, Thaís, mas eu ainda fiquei meio assim, não entendi o que é um vetor. Para que ele serve? Então vamos lá. Primeiro, gente, imagine que você foi contratado para poder estar criando um programa em C para uma escola. Nesse programa, você tem que armazenar as notas dos alunos, nome, média, nome dos pais, falta e tudo mais. E aí, como que a gente vai declarar quantos números inteiros a gente vai armazenar as notas? Centenas? Milhares? Quantos caracteres para armazenar esses nomes? Quantos floats que a gente vai precisar para poder estar armazenando essas notas e médias e cada matéria, cada aluno? Isso parece ser assim quase humanamente impossível fazer, não é verdade? Mas não se preocupe, porque dentro do programa em C, a gente vai ter um total domínio da nossa máquina. Então a gente não vai perder tempo declarando inúmeras variáveis, como que ela vai fazer o que o computador faça aquilo para você. Então é importante que a gente então trate essas estruturas de dados. A gente vai estudar, vai manipular, organizar e salvar e extrair essas informações de uma grande quantidade de dados. Então a gente vai automatizar esse processo para que a gente não precise depois declarar, iniciar e fazer as outras operações dentro da nossa variável e aí de uma forma manual. Ok, então como que a gente vai declarar um vetor em C? Agora que a gente já sabe para que serve o vetor e por que ela é importante, então a gente vai começar a usar esse vetor ou os arrays em linguagem C. Então a gente vai ter uma sintaxe. Essa sintaxe, ela vai ser a seguinte, ela vai ser o tipo de número e o número de elementos. Ou seja, a sintaxe, ela é a mesma que vai declarar uma variável normal. Mas nós não vamos declarar somente uma, nós vamos declarar várias variáveis. E o par de colchetes ao lado do nome da variável, ele serve para isso, para estar especificando quantas daquelas variáveis nós estamos declarando. Por exemplo, nós vamos declarar 10 inteiros que vão representar a idade de 10 pessoas. Então, nós temos o inteiro, a idade inteira, entre colchetes 10. Agora, 50 floats que vão representar a nota de 50 alunos. Float, notas, entre colchetes 50. Bem simples, né? E quando a gente for fazer, então, a contagem dos índices, a gente precisa entender que ele sempre vai começar do zero. Então, embora nós tenhamos declarado as variáveis com um nome, elas não podem ter o mesmo nome. Por isso, um número ele vai ser associado ao seu nome. No caso da idade, 10, as variáveis inteiras elas são idade 0, idade 1, idade 2, idade 9. Então, a partir daí. Isso mesmo, o primeiro elemento é sempre 0. Por isso que as lições de um curso C progressivo, ele sempre vai começar a partir do 0. E é por isso que as questões elas começam da questão número 0. Mais uma vez, isso é bem básico, mas é muito importante a gente entender que a contagem em linguagem C começa do 0. No caso das notas que a gente tinha falado, notas, 50 notas. As variáveis do tipo float são notas 0, notas 1, notas 2 e vai, notas 48, notas 49. Então, se uma variável ela tem n elementos, os seus índices eles variam sempre de 0 até n-1, totalizando então n elementos. Tá, Thaís, então como que a gente vai acessar os elementos de um vetor em C? A gente precisa entender que primeiro nós declaramos as várias variáveis, com o mesmo nome. Mas como se referir então individualmente a cada um delas? A resposta ela é simples, usando números ou índices. Então, notas, ela é um vetor de floats. Então, se quiser usar um tipo de float,
utiliza então a seguinte sintaxe: nome e entre colchetes índice. Então, as suas variáveis de forma independente, elas são chamadas de notas 0, notas 1, até notas 10, etc. Esses, eles serão seus nomes. Você pode, então, usar como usaria, né, as variáveis. E, na verdade, elas são variáveis, mas como se tivessem sido declaradas manualmente. Por exemplo, quando a gente vai armazenar a nota de um aluno que tirou 10, a gente vai colocar 10 entre colchetes, nota 10, igual a 10.0. E aí, a gente vai tratar, então, desse programa em C. Depois, nós vamos somar a nota de 2 alunos. Vamos tratar o float com a soma e a nota desses 2 alunos. E depois nós vamos incrementar a nota e a partir da soma. Enfim, tudo isso a gente consegue fazer então de uma forma mais automatizada a partir dessa sequência. Então, a partir dos nossos vetores, que vão ser as variáveis do tipo float normais quando a gente for trabalhar as notas. A diferença é que os nomes das variáveis ela tem números, que são chamados em programação de índice, que são criados automaticamente quando você declara um bloco de vários elementos, que vai se chamar então vetores ou arrays. Então, gente, para que a gente possa, então, entender mais ou menos isso, a gente poder conseguir aprender esse conhecimento, é importante que nós coloquemos, então, em prática. Para isso, gente, eu vou deixar, então, uma atividade para vocês e aí, a partir disso, vocês conversam com os seus professores sobre como colocar ela em prática, resolver e aí discutir com o professor. Beleza? Conversamos na próxima. Até mais, pessoal. Tchau!